Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Desculpa. Ai, gente. Quem me conhece sabe o tanto que eu detesto atrasar. A Cristina. Cristina, eu te mandei o negócio aí pelo WhatsApp. O link. Desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem desculpa. Pode brigar comigo. Eu brigo com ela, ela pode brigar comigo, né, gente? Certo? Tudo certo, e você? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, continuar nossa leitura. A gente parou ontem, aqui no finalzinho do capítulo 9. Você continua, Cris? Você estava lendo Peraí, ontem aqui. Tá, tô vai lá. perdida. Tô meio perdida aqui. Página 87, então eu vou continuar, tá? Tá. Página 87, para quem está acompanhando aí no livro físico, ó, página 196. Se quiserem impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que, assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar, da polaridade, né, vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um inimigo e será conduzido ao seu eu interior inconsciente. Eleve a consciência ao disseminar a informação, ou melhor, pratique a resistência passiva. Mas tenha a certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Ame os seus inimigos, disse Jesus. O que, obviamente, significa não tenha inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito presente. A causa tem de permanecer, a causa tem de permanecer o seu foco inicial, o ensinamento da iluminação, o seu propósito principal, e a paz e seu mais precioso presente para o mundo. O que ele está dizendo aqui? Que a gente não tem como lutar contra a violência. A gente não tem como lutar contra o abuso, contra a guerra, contra não sei o quê. Tudo que você está lutando contra, você está fortalecendo isso. É isso que ele está dizendo aqui. Eu já falei muito isso. Inclusive, uma vez tinha uma pessoa lutando contra a violência contra as mulheres, né? Violência que é feita contra as mulheres. E tinha uma pessoa que lutava contra isso. E aí eu tentei explicar isso para ela. E você precisa mudar a sua linguagem. Porque você tem que ser a favor da igualdade, né? Tem que ser a favor da paz, né? Mas quando você fala que você é contra alguma coisa, você está fortalecendo isso e criando mais disso no mundo. A pessoa não entendeu, entendeu? Ela achou que eu estava contra o trabalho dela. E, na verdade, não é nada disso, né? Eu queria levar uma consciência que para mim fez muito sentido, porque quando nós lutamos, tudo, em qualquer coisa que a gente coloque o nosso foco, a gente está colocando a nossa energia vital. Em qualquer coisa que você coloque a sua energia vital, você está criando mais disso para o mundo, porque energia cria matéria.
E é isso que você está criando mais para o mundo. Então, como é que você combate algo que você quer que acabar? Quer que isso suma do mundo? Como é que você combate isso? Não é lutando contra. Criando aquilo que Primeiro é você... ignorando totalmente isso. Ignorando, não olhando para isso. Não colocando. Fala, Cris, você ia falar. Acho que você falou Não, alguma então, coisa. olhando na realidade, dando força para aquilo que você de fato deseja, né? É como a criança fazendo birra. Se você dá atenção para ela, ela continua fazendo aquele carnaval. Procura, tipo, ignorar. Chega uma hora que ela para, assim, tipo assim, meu, não vou chorar porque não tá adiantando. Aí ela procura outra tática. Exato. Boa Mas tarde, Marcelo. boa tarde, Marcelo. Mas sabe que eu entendo, Dulce, essa pessoa, porque realmente é uma situação que a física quântica traz para nós, né? Essa verdade de você estar aumentando e criando mais disso que você não quer, que é difícil de você entender, assim, de bate-pronto, sabe? Principalmente quando você está nessa transição ainda, você já até tem uma consciência, né, elevada e a bem da verdade. A maioria das pessoas que defendem causas, seja ela qual for, elas olham para nós como verdadeiras loucas, né? Tipo assim, esse povo acha que tudo, sabe, que tudo é a gente que cria, porque são alienados, então, assim, são formas de visões diferentes do mundo, então tudo bem. O que para a gente cria mais, para eles não, então tudo bem também. Mas Vamos. cria. Eles podem até não acreditar no que a gente fala, mas isso não significa que com eles é diferente, você entende? O Uhum. fato da gente não acreditar não muda nada, né? O que é. E E é tão, continua sendo. E e é tão continua sendo. insano, e é tão insano que assim eles acabam criando mais dessa situação, e ao criar mais, justifica na visão, né? Na visão da pessoa, justifica a necessidade da luta. Aí, ó, tá vendo? Você entende? Ele não assimila que, na realidade, aquilo é criação da observação deles. Então, assim, eles observam e veem que está acontecendo, né? Então, esse já é o envolvimento puro da tirania dos sentidos. Então, eu estou vendo o que está acontecendo, então eu continuo lutando contra aquilo. Porque é o que eu vejo. É, E vai continuar existindo. exato, porque é a insanidade do mundo. E você não luta contra a insanidade do mundo, né? A gente falou Exato. disso ontem. Aonde que você começa a mudar isso? Em você. É na gente. Primeiro a gente limpa da gente, né? Muda isso em nós, limpa de nós já vamos estar contribuindo muito, né? Uhum. Quando você faz essa transmutação em você e você para de olhar para isso, você já não cria mais isso, né? E começa a criar coisas melhores. Por quê? Porque você olha para o que você quer. Você quer o quê? Mulheres mais fortalecidas, né? Pessoas mais conscientes, mais amorosas, mais gratas, mais felizes, mais saudáveis. E aí você começa a criar mais dessas coisas, que é o que você deseja. Então, quando você tem que olhar para o que você quer, né? Então, se você está aí lutando contra alguma coisa, considera começar a fazer um movimento a favor do que você quer e não contra o que você não quer. Né? Então, é só uma questão de linguagem. Né? A Cristina, que é comunicadora, ela, ela deve perceber muito isso. Quantas lutas estão aí há 300 anos sendo lutadas e elas só fazem crescer? É como botar fermento na massa, entendeu? Você fica lutando contra, você está criando mais disso. Uhum. Nunca tivemos, né, tantas vitórias incríveis, mas também a gente já poderia estar infinitamente mais além do que nós estamos. Se a gente aprendesse a colocar o foco no que nós desejamos e não no que nós não desejamos. É simples assim. É olhar
e criar mais do que nós desejamos. Enquanto a gente foca, fica olhando, observando o que a gente não quer, a gente está criando mais dessas coisas. Vamos criar o poder da felicidade na nossa vida. É isso. Vai lá, Cris. Começa o capítulo 10 aí. Tá. Capítulo 10. O significado da entrega, a aceitação do agora. Você mencionou a palavra entrega algumas vezes. Essa ideia não me agrada. Soa um pouco fatalista. Se aceitarmos sempre as coisas como elas são, não vamos fazer nenhum esforço para melhorá-las. Para mim, o significado de progresso, tanto em nossa vida pessoal quanto em coletividade, é não aceitarmos as limitações do presente e nos empenharmos para ir além, para superá-las e criar coisas melhores. Se não estivermos agindo assim, nós estaríamos vivendo em caverna. Como conciliar essa entrega com a mudança e a realização das coisas? Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de se reerguer das ciladas da vida, com certa letargia, etc. Uma verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação, qualquer que nos aconteça, e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou de ter confiança para começar algo novo. A entrega é a sabedoria simples, mas profunda, de nos submetermos e não nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Isso se agrava especialmente quando as coisas vão mal, o que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas da nossa mente e aquilo que é. Esse é o espaço do sofrimento. Se você já tiver vivido bastante tempo, certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. É precisamente nesses momentos em que a entrega tem de ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas da nossa vida. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser. A resistência é a mente. Bom, bora comentar, né? Por quê? Não tem nem como ser diferente. Mas, assim, isso vem muito já de encontro com aquilo que a gente estava conversando, né? Então, assim, é você não ficar alimentando essa negatividade. Então, assim, não significa que você não se envolva, que você está alheio ao sofrimento da humanidade ou daquela pessoa ou daquela situação. Não é isso. Só que você não cria resistência. Ao não criar resistência, você não se identifica com aquilo e nem aumenta aquela situação de dor e sofrimento. Né? Então, assim, é realmente você aceitar aquilo que é do jeito que é, né? É o fato, e aí, em relação ao fato, você faça alguma coisa, e não ficar aumentando, colocando fermento. E eu já fui muito dessas. Muito. Se me pega despercebido, ainda tô aí. E essa briga com a realidade, né? A gente não muda a realidade, mas a gente fica bem mal. É o que gera tanta ansiedade, né? Depressão,
A gente fica brigando com o que é, com a realidade. Ah, porque a pessoa não deveria ser. As pessoas deveriam ser mais amáveis. As pessoas deveriam fazer assim, fazer assado. Não deveriam fazer assim. Porque o mundo não poderia ter feito assim, não deveria ser assim. Ou seja, você fica brigando com coisas que você não pode mudar, que você não tem como mudar. E o que é que você pode mudar? Você. Você pode mudar você. Primeiro, sendo a não resistência absoluta. Sendo a não resistência, você não sofre. Isso fica muito claro no livro Ame a Realidade. Fica muito, muito evidente. Mas também é uma lei do universo, né? A lei da não resistência. Tá lá, tá aqui, ó, nesse livro, nesse aqui, Os 11 Passos para o Sucesso. E eu e a Jaqueline, nós estamos gravando um curso sobre as leis do universo. E de verdade, a não resistência te coloca no fluxo. Te coloca no fluxo. Você para de lutar. Eu acho que meu áudio tá alto, né? Tá dando. E eu abaixo, eu não te escuto direito. Você para de lutar com a realidade e aceita ela como ela é. E começa a olhar para o que você deseja, para você criar uma realidade mais, mais adequada ao que você deseja. Porque se a realidade está aí se apresentando para você conforme você não deseja, é porque você está lutando contra alguma coisa. Você está olhando para isso. Você está criando mais do que você não quer, com certeza. E muito bem. A entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação. Na verdade, é a situação completa que temos que aceitar quando falo de entrega. Mas apenas, na verdade, não é a situação completa que temos que aceitar quando falo de entrega, mas apenas o segmento minúsculo chamado o agora. Por exemplo, se você estiver atolado na lama, não tem de dizer, está bem, me conformo de estar atolado nessa lama. Resignação não quer dizer entrega. Você não precisa aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida. Nem precisa se iludir e dizer que não tem nada errado em estar atolado na lama. Nada disso. Você tem completa consciência de que deseja sair dali. Então, reduza a sua atenção ao momento presente, sem atribuir a essa situação nenhum rótulo mental. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. Em consequência, não existe nenhuma resistência, nenhuma negatividade emocional. Você aceita a existência do momento. A seguir, toma uma atitude e faz tudo o que puder para sair da lama. Isso é lindo. Chama essa atitude de ação positiva. Funciona muito mais do que uma ação negativa, que decorre da raiva, do desespero ou da frustração. Até que alcance o resultado desejado, você continua a praticar a entrega ou a se abster de rotular o agora. Gente, deixa eu dar uma grifada nisso, porque é exatamente isso, né, Dulce? Quando você está com foco no momento agora, você não tem resistência, você não está se identificando com o problema e você pode usar toda a sua energia para sair daquela situação. Agora, não é tipo daqui um mês. Ah, daqui um mês eu preciso disso e aquilo. Não, hoje, agora. O que é que você precisa
fazer para sair dessa lama que você está. E não ficar brigando com isso, né? Tipo assim, ai, por que eu fui cair nessa lama? Por que isso? Por que aquilo? Essa lama e nojenta, quem colocou isso aqui? Quem... E aí, quando você faz isso, você está se afundando mais na lama, né? Assim, de uma forma alegórica, é isso que você está fazendo. Você está criando mais lama para o seu buraco. Bom, vou fazer uma analogia visual para ilustrar o ponto que estou sustentando. Você está andando por uma estrada à noite, com uma neblina cerrada, mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço inteiro e nítido à sua frente. A neblina é a sua situação de vida, que inclui o passado e o futuro. A lanterna é a sua presença consciente e o espaço nítido é o agora. Não se entregar endurece a forma psicológica, a casca do ego e assim cria uma forte sensação de separação. O mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistos como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Até mesmo a natureza vira sua inimiga, e o medo passa a governar a sua percepção e a interpretação das coisas. A doença mental conhecida como paranoia é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional da consciência. A resistência faz com que tanto a sua mente quanto o seu corpo fiquem mais pesados. A tensão se manifesta em diferentes partes do corpo, que se contrai para defender. O fluxo de energia vital, essencial para o funcionamento saudável do corpo, fica prejudicado. Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esse fluxo, mas a menos que você pratique a entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário, porque a causa, o padrão de resistência, não foi ainda dissolvido. Porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constroem a sua situação de vida, e a que você só tem acesso através da entrega. Trata-se da sua vida, do seu próprio ser, que existe no eterno domínio do presente. Encontrar essa vida é a única coisa necessária de que Jesus falava. Sim. Se a Você vê que ele situação... associa até doenças mentais, né, a essa resistência. E é exatamente isso. A maioria das doenças mentais nascem da resistência ao que é a realidade, né? A gente fica ali brigando com a realidade e surta. Por quê? Porque a mente não aceita. Mas o fato dela não aceitar não muda o que é. E por Exato. isso ela adoece, né? Entra nesse colapso energético, nesse desequilíbrio energético e no contrafluxo do universo, porque o universo ele não tem resistência. Ele não existe resistência. Só nós somos os únicos seres capazes de criar resistência a alguma coisa. Em toda a natureza. Então, como seria, né? A gente buscar essa consciência, fazer uma terapia, vir aqui, equilibrar essas energias, né? Parar de brigar com a realidade. Ninguém tem que nada.
Você também não tem que nada, ninguém é obrigado a nada. As coisas são como são, tudo acontece para o melhor. Verdade. Tudo acontece para o melhor. Vamos parar de brigar com a realidade? Vamos parar de brigar com o que é? Porque você vai perceber o quanto isso vai te fazer bem. Gente, é uma felicidade, você vai encontrar felicidade verdadeira, entendeu? Se você parar de brigar com as coisas, com as pessoas, com as situações. Acabou a patetice, entendeu? Se a sua situação de vida é insatisfatória ou mesmo intolerável, somente através da entrega você vai conseguir quebrar o padrão inconsciente de resistência, que permite a permanência dessa situação. E aí, ó, sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas se sentem atacadas. É tipo assim, como assim? Eu não vou resistir a isso? Como assim, né? É, eu tenho que aceitar essa condição. Então, tá, então briga, continua aí brigando. Né? Até quando? A escolha é sua. E aí é onde a gente começa a entender, né? Onde que a gente está criando? O que é o criar? O que é criar a sua situação de vida com suas próprias mãos, com as suas atitudes, né? Mas Quando a gente... é importante o que você falou. Brigar não vai mudar nada. A pergunta é: o que você pode fazer para mudar a situação que não te agrada? Ao Exato. invés de ficar brigando com a realidade, busque meios, né, de conscientemente Mudar. alterar a situação. Mas não é brigando com a realidade. Brigando com a realidade, você só vai criar mais disso na sua vida. Mais insatisfação, mais doença, mais separação, mais desilusão. Então, para com isso, entendeu? A pergunta é: o que eu posso fazer aqui para ser mais feliz hoje? O que eu posso fazer aqui para alterar essa situação para melhor? Porque não é brigando, de verdade, não é. Verdade. Mas também você não precisa aceitar passivamente, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Mas Até porque, Dulce, a gente já trouxe aqui uma condição que é fundamental para a gente sair da zona de conforto, que é essa inconformação, né? Seja realmente inconformado, mas inconformado a tal ponto que te leve para a ação de uma única coisa que seja para você sair dali. E não inconformado a tal ponto que vai fazer você ficar, sabe assim, se amarrar ao muro da lamentação e ficar ali se lamentando, porque isso não vai criar, isso não vai mudar nada. Ou melhor, vai piorar tudo, porque você vai criar mais meleca. Né? Então, assim, seja inconformado, sim. Sabe, estou inconformada com a minha situação de vida atual, ok? E aí, o que você vai fazer? Vai continuar inconformado até quando? Ou vai efetivamente fazer alguma coisa para mudar? Ah, eu não posso fazer nada. Não pode mesmo? Tem certeza que você não pode fazer nada mesmo? Ler um livro, tá aqui com a gente, se investir 1 hora para mudar a sua mentalidade, para mudar o seu pensamento, para refletir, pensar diferente. Você não pode fazer nada mesmo? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que começa a fazer as mudanças na vida das pessoas, na nossa vida. Comigo é muito assim. E olha que eu vou te falar uma coisa. Tem uma. Dentro das várias lições que eu vim aprender nessa vida, uma é assim, ó, agilidade de implementação. Pensa numa pessoa que demora para tomar uma atitude. Então, é quase como se você tivesse que, sabe assim, estar na lama, na areia movediça, sabe assim? Aí quando tá, não pode mais, aí faz alguma coisa. Hello, até quando? Então, assim, você começa a desvendar os seus padrões e isso não vai te pegando mais.
Então, ok, agora tem que agir rápido. É rápido o negócio. Você entende? Vai, quebra a cara É logo. como Napoleão Hill traz, né, nos livros que a gente leu dele. Você Sim, tem que agir com rapidez e mudar com e mudar a sua decisão com vagareza, como que fala, com e demorar para mudar, demorar né? nas mudanças, é. Isso. Então, você tem que tomar decisões rápidas e para mudar essas decisões, você tem que pensar muito. E não o contrário, né? E não pensar muito para tomar uma decisão e depois mudar rapidamente, que é o que a maioria das pessoas faz. Verdade. E aí a gente vai deixando um monte de sonho começado sem terminar, um monte de coisa arrastado pelo caminho, sabe? E isso é criar meleca, porque aí você fica se invalidando. Você fala, eu não vou fazer, porque toda vez que eu faço, olha lá, ó, não consigo terminar, não dá. Para, bora lá. É por isso que a palavra potencial ela tem um lado negativo muito grande, né? Todos nós temos muito potencial. Tudo que a gente sonha em construir significa que nós já somos capazes de construir aquilo. Mas você tem o potencial para aquilo. Só que aquilo só vai virar realidade se você agir e colocar aquilo em prática. Né? Assim, o lugar onde mais tem potencial é no cemitério, porque as pessoas demoram a agir e levam para o túmulo, né, todos os seus sonhos, seus objetivos, os propósitos de vida, por causa disso, porque demoram para tomar decisões e mudam as decisões muito rapidamente depois. Por quê? Porque a gente é como o bambu chinês, lembra? É, O bambu chinês, para quem não sabe da lição do bambu chinês, depois que você planta o bambu chinês, é como se você tivesse em busca do seu objetivo, ok? Então, você plantou o seu bambu chinês. Rapidamente ele dá um brotinho assim, um brotinho pequeno, de uns 3, 4 centímetros. E aquele brotinho fica do mesmo tamanho por 5 anos. Durante esses 5 anos, ele está lançando as raízes para baixo, né? Tanto horizontalmente como verticalmente. E aí, ao final do 5º ano, o bambu chinês ele cresce nada menos do que 25 metros em poucos meses. Por quê? Porque ele está pronto para crescer. Então, é exatamente isso, sabe? Você tem que ter o potencial e tem que ter essa capacidade de entrega, de você ficar o tempo necessário para lançar suas raízes, sem mudar de decisão. Porque aí, depois disso, é que você vai estar pronta para crescer. E a gente demora a entender isso. Eu era a dona, sabe, de começar muitas coisas e ir largando isso pelo caminho. Por quê? Porque eu via só aquele brotinho, não me conformava com aquilo, achava que eu estava fazendo tudo errado. E, na verdade, não. Todo mundo precisa do tempo, né? O livro, né, Maestria, traz o seguinte, 10.000 horas. 10.000 horas para você ficar bom, qualquer coisa. Que é mais ou menos aí os 5 anos, né? Se você é. dedica algumas horas por dia, são os 5 anos que você leva para lançar suas raízes e se manter, para você se manter firme para crescer. Porque crescer sem raízes, gente, é a mesma coisa de você construir a casa na areia. Qualquer vento vai lá e derruba, entendeu? Leva embora. É isso. E vão haver ventos, vão haver tempestades, vão haver situações difíceis, sempre vão. Mas se você tiver com as suas raízes firmes, pode vir o que for, nada te derruba. É Vamos isso. lá. Tem que ter esse tempo A de entrega. entrega é perfeitamente compatível com tomar uma atitude, iniciar uma mudança ou fingir ou atingir objetivos. Mas, no estado de entrega, sua energia totalmente, não, uma energia totalmente diferente flui naquilo que fazemos. A entrega nos religa com a fonte de energia do ser. E se as nossas ações estiverem impregnadas com o ser,
elas se tornam uma alegre celebração da vida, da energia da vida, e nos aprofunda cada vez mais no agora. Através da não resistência, a qualidade da nossa consciência e não, blá, 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 blá. Olha só um pouquinho. Através da não resistência, a qualidade da nossa consciência e, portanto, a qualidade do que estivermos fazendo ou criando aumenta sem medidas. Os resultados vão falar por si mesmos e refletir essa qualidade. Podemos chamar isso de ação de entrega. Não é um trabalho tal como nós conhecemos por milhares de anos. À medida que mais seres humanos despertarem a palavra trabalho, vai desaparecer do nosso vocabulário e talvez seja criada uma nova palavra para substituí-la. Diversão. Olha que delícia, já até existe. Quer ler um pouco, Dulce? Quero. A qualidade da sua consciência. Hã? A qualidade da sua consciência nesse momento é que vai determinar o tipo de futuro que você vai viver. Portanto, entregar-se é uma coisa mais importante, é a coisa mais importante que você pode fazer para provocar uma mudança positiva. Qualquer outra coisa que você fizer será secundária. Nenhuma ação positiva pode surgir de um estado de consciência onde não exista entrega, onde não exista resistência, ok? Consigo entender, aqui é outra pergunta, né? Que é uma pessoa falando com ele, ó. Consigo entender que, se estou em uma situação desagradável ou insatisfatória e aceito o momento como ele se apresenta, não haverá nenhum sofrimento ou infelicidade. Terei passado por cima dele. Mas ainda não entendo de onde poderia se originar a energia para provocar uma mudança sem que existisse uma certa dose de insatisfação. Vamos ver o que ele responde. No estado de entrega, você vê claramente o que precisa ser feito e parte para a ação, fazendo uma coisa de cada vez e se concentrando em uma coisa de cada vez. Aprenda com a natureza. Veja como todas as coisas se realizam e como o milagre da vida se desenrola sem insatisfação ou infelicidade. É por isso que Jesus disse: olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Se a sua situação geral é insatisfatória ou desagradável, separe esse instante e entregue-se ao que é. Eis aqui a lanterna cortando através da neblina. O seu estado de consciência não deixa, então, de ser controlado pelas condições externas. Você não age mais a partir de uma resistência ou de uma reação. É que as pessoas, elas confundem. É o seguinte, quando fala de entrega, de não resistência, não significa que é para você amar a situação desagradável. Não é para você se conformar com aquilo. Não é para você ficar feliz com aquilo. É só para você não resistir à realidade. Ela está ali, se apresentando para você. E, mais que isso, você criou aquilo na sua vida. Você criou ou atraiu aquilo para sua vida de alguma forma, manteve pensamentos que criou aquilo na sua vida. Ok? Então você vai olhar para aquilo e falar: ok, você está aqui, o que eu tenho que aprender com você? E agora, aprendi o que eu. Agora eu vou mudar você. Situaçãozinha. Vou mudar você. Olhe para a situação específica e pergunte-se: existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação, melhorá-la ou me retirar dela? Aí, uma pergunta maravilhosa. Se houver, você toma uma atitude adequada. Se não, prenda. Não se prenda às 1000 coisas que você vai ter que fazer
em algum tempo futuro, mas na única coisa que você pode fazer agora. O que é que você pode fazer agora? Isso não significa que você não deva traçar um plano, planejar. Talvez seja a única coisa que você possa fazer agora. Mas certifique-se de que você não vai começar a rodar filmes mentais e se projetar no futuro, e assim perder o poder do agora. Talvez a atitude que você tomar não dê frutos imediatamente. Quase nunca dá imediatamente, ok? Até que ela dê, não resista ao que é. A realidade está aí. Ela acontece para o melhor, pode ter certeza. Se não houver nada que possa fazer e você também não puder escapar da situação, use isso para poder ir mais fundo na entrega, mais fundo no agora, mais fundo no ser. Quando quando entra nessa eterna dimensão do presente, a mudança sempre acontece por caminhos estranhos, sem a necessidade de uma grande quantidade de atitudes da sua parte. A vida se torna proveitosa e cooperativa. Se fatores internos como o medo, culpa ou a indolência impedem você de tomar atitude, eles vão dissolver na luz da sua presença consciente. Não confunda a entrega com uma atitude do tipo não ligo mais para nada. Essas atitudes estão cheias de negatividade na forma e um ressentimento oculto. Portanto, não se trata de entrega, mas de uma resistência disfarçada. Ao se entregar, dirija sua atenção para dentro, para verificar se existe algum traço de resistência que tenha ficado no seu interior. Fique bem alerta ao fazer isso. Do contrário, um resíduo de resistência pode ter ficado escondido em algum cantinho escuro, na forma de um pensamento ou de uma emoção desconhecida. Exatamente, porque as nossas emoções, elas vêm disfarçadas, né? Elas se disfarçam. Quantas vezes a gente está com medo e fingindo que não tá com medo, mas na verdade o medo está ali oculto, em forma de precaução, em forma de quê? Ai, cuidado, né? Eu tô tomando cuidado, sou uma pessoa cuidadosa. E na verdade você está com medo. Vamos reconhecer as nossas emoções. É importante olhar para dentro por isso, sabe? O autoconhecimento, ele nos leva a entender melhor as nossas emoções. Da energia da mente para a energia espiritual. Quer falar, Cristina, aqui? Da energia da mente para a energia espiritual. Livrar-se da resistência não é uma tarefa fácil. Continuo sem saber como fazer isso. Então vamos lá. Comece por admitir que é resistência. Você está ali, brigando com a realidade, não amando o que é, ok? Tá tudo certo. Criando mais disso. Esteja lá quando a resistência aparecer. Observe de que modo a sua mente a cria. Que nome dá à situação? A você mesmo ou aos outros? Observe o processo de pensamento envolvido. Sinta a energia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Ao focalizar toda a sua atenção no agora, a resistência inconsciente passa a ser consciente. E isso é o fim dela. Uau! Você não pode estar infeliz e consciente. Todo mundo que está consciente está feliz. Então, se você está infeliz, é porque você está inconsciente. Você entendeu? Você entendeu isso? Está infeliz? É porque você está inconsciente. Não, mas eu não estou inconsciente. Olha só, eu estou aqui pensando, estou aqui de olho aberto, estou consciente, mas não é esse tipo de consciente, né? Você está acordado,
Acordado não significa consciente. Tem gente que está dormindo e está consciente. E tem gente que está acordada e inconsciente. Jesus chamou essas pessoas de mortos que enterram mortos. Né? Então, a pessoa que está inconsciente, ela está de corpo presente. Mas ela normalmente ou está no passado ou no futuro ou criando meleca, né? Brigando com a realidade. As coisas são como elas são. Se há infelicidade, negatividade ou qualquer forma de sofrimento, que existe significa que existe resistência, e a resistência é sempre inconsciente. Gente, a gente poderia ficar aqui um mês falando disso, mas eu só vou te dizer uma coisa. Enquanto você está na não resistência, você está burlando, você está indo contra uma lei universal, que é a lei da não resistência. Enquanto você está contra a lei, agindo contra uma lei universal, você está no antifluxo da matéria, o antifluxo dos seus desejos. Você está criando o que você não deseja. Você está criando antimatéria. Vamos lá. Aí alguém fala o seguinte para ele: eu tenho certeza de que posso estar consciente da minha infelicidade. A pessoa está confundindo estar acordado e estar consciente. Você escolheria a infelicidade? Você escolheria, Cristina, ser infeliz? Não, né? Você está consciente? Se não escolheu, como ela apareceu? Como? Se você não está escolhendo. Qual o propósito de você ser infeliz? Quem está mantendo viva aí a sua infelicidade? Você diz que está consciente da sua infelicidade, mas a verdade é que você está identificado com ela e mantém vivo esse processo de identificação através de um pensamento compulsivo, normalmente de briga com a realidade, né? De resistência. Tudo isso é inconsciência. E o que é inconsciência? Inconsciência é o oposto da consciência. Inconsciência não significa que você está dormindo. Por exemplo, uma pessoa em coma, ela está inconsciente e dormindo, certo? A pessoa pode estar acordada e inconsciente. Ela pode estar acordada, de olho aberto, né, tendo todos os reflexos, mas estar inconsciente, ou seja, ela está no piloto automático. No piloto automático, ela está inconsciente. Ela está num estado de hipnose natural. Ela está inconsciente. Se você estivesse consciente, quer dizer, totalmente presente no agora, toda a negatividade iria se dissolver quase que instantaneamente. Você está presente? Normalmente não. Se você tem mais de 35 anos, a neurociência prova que pessoas acima de 35 anos, elas ficam, no máximo, pessoas que estão muito presentes, elas ficam, em média, 5% do tempo conscientes. 5% do tempo que você está acordado, você está consciente. Mas a maioria fica 1%. Então, você consegue entender que estar acordado não é estar consciente? É muito diferente. Ela não conseguiria sobreviver na sua presença, essa infelicidade aí. Se você estivesse presente, você ia destruir isso. Só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da presença. Você mantém a infelicidade viva quando dá tempo a ela. Esse é o sangue dela. Remova o tempo, concentrando a sua percepção intensa no momento presente, e ela morre. Mas você quer mesmo que ela morra? Você quer?
que essa tristeza morra, que essa sua infelicidade morra. Às vezes a gente está tão identificado, né? Você já teve mesmo bastante dela? E Quem aí você seria sem ela? entra muito esse lance do quanto você tem de ganho secundário, né, Dulce, e ficar cultivando essas dores. Então, assim, é a atenção das pessoas ao seu redor. Se você resolve a situação, como é que você se vira? Porque se de verdade todo mundo quer ser aceito, amado e respeitado na vida, e fatalmente, né, a gente acaba sempre buscando aí esse reconhecimento dos nossos pais e transferindo para os nossos companheiros e amigos e tudo mais. Mas no fundo, a raiz primordial dessa busca é de ser amado, respeitado e acolhido, né? De pertencer. E aí o início disso tudo é lá no seio familiar, no amor primordial de pai e mãe. Agora, se eu tenho uma situação de vida que me favorece a essa aceitação, inconscientemente você cria todas as situações para continuar sendo a pessoa medíocre, para continuar sendo nutrida naquilo que você ainda não tem estrutura energética, digamos assim, para se ver sem aquilo, né? Porque você lidar com essa, tipo, ok, eu não vou mais estar nessa situação medíocre, significa você se olhar num grau e se aceitar, né? Uma profundidade de amor que será que você tem mesmo por você? Muito louco Tem isso. mais, né, Cristina? Tem gente que, você falou aí do ganho secundário, muita gente é poupado de situações por conta da situação emocional, É, né? Ah, não vai, não vamos falar desse problema com aquela pessoa porque ela é frágil emocionalmente. Né? Não vamos levar esse problema porque ela é nervosa, né? Não vamos falar sobre isso, não vamos, né? Porque está dando um ganho ali. E outra coisa, tem gente que está tão identificado que, assim, às vezes a ira, né? Às vezes a pessoa é tão nervosa que, que vê todo mundo assim, né? As pessoas tratam diferente, com mais manipula as pessoas, né? respeito, com um respeito que não é respeito, na verdade, é um respeito meio medo, meio. E, e aquilo dá uma sensação de poder, mas que a pessoa não está percebendo que, na verdade, ela é odiada muitas vezes, né? E dá uma falsa sensação de estar por cima, né? De ter mais, sei lá. Eu vejo muitas pessoas assim, né? E ela fica pensando assim: se eu deixar de ser assim, se eu deixar de ter essas minhas crises de nervoso, que às vezes até passa pela cabeça dela, né? Que eu preciso ser mais calma, mais amável. Aí as pessoas não vão me respeitar, as pessoas vão passar por cima de mim, né? E acha que aquilo é que está mantendo o respeito ali. E na verdade não tem nada disso. Quantas pessoas amáveis e calmas são ainda mais respeitadas e amadas e queridas? Então, a gente mal identifica essas coisas na nossa vida, acha que isso faz parte da nossa personalidade. E, de certa forma, a gente acaba abraçando isso, né? Vira a nossa parte do ego. E, de verdade, gente, o que eu posso falar para vocês de experiência própria é: abram a algema, entendeu? Porque você fica identificado com isso, agarrado com isso só cria doença, só cria coisas ruins na sua vida. Verdade. Seja você, a sua essência é amor. Seja você verdadeiramente, que aí você vai ser feliz de verdade. Esteja presente. Isso mesmo.
Até que você pratique a entrega, a dimensão espiritual é algo a respeito do que você já leu, ouviu falar, escreveu, pensou, acreditou ou não faz diferença. Não, até que a entrega tenha se tornado uma realidade em sua vida. No momento da entrega, a energia que você despende e que passa a governar a sua vida é de uma frequência vibracional muito maior do que a energia da mente, que ainda governa as estruturas sociais, políticas, econômicas da nossa civilização, e que se perpetua através da propaganda e dos sistemas educacionais. Através da entrega, a energia espiritual penetra nesses mundos. Ela não gera sofrimento para você, para os outros seres ou para qualquer outra forma de vida do planeta. Ao contrário da energia da mente, ela não polui a Terra e não está sujeita às leis da polaridade, que diz que nada pode existir sem o seu oposto e que não pode haver o bem sem o mal. Aqueles que continuam dominados pela mente, a grande maioria da população, não percebe a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente quando um número suficiente de seres entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitarem. Que delícia, hein? Será que a gente vai estar lá? Jesus se referiu a essa energia quando proferiu o seu famoso e profético Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É uma presença silenciosa, mas intensa, que dissolve os padrões inconscientes da mente. Eles podem até permanecer ativos por um tempo, mas não vão mais governar a sua vida. As condições externas que se apresentam, que se apresentavam uma resistência, também tendem a mudar ou a dissolver através da entrega. Essa energia é um poderoso agente transformador de situações e de pessoas. Caso as condições não mudem imediatamente, a sua aceitação do agora permite que você se coloque acima delas. De qualquer forma, você está livre. E assim, se você não entende ainda como se livrar, né, dessa situação da mente, a mente são essas vozes aí dentro da sua cabeça, sabe esse monte de vozes? Essa é a sua mente louca, insana. Só que nós temos uma consciência inata. Sabe aquele negócio de eu só não sei como eu sei, mas eu sei? Isso é uma consciência inata. É o que a gente chama de intuição. Manuel! Gente, que delícia! Que delícia ter você aqui! Não quis perturbar a leitura. Boa tarde. Imagina! Manuel lá de Portugal, Cristina. Manuel Tudo bom, Tavares. Manuel? Bem-vindo. Manuel trabalha com moedas virtuais. Quem Que quiser saber um legal. pouco mais sobre Bitcoin, moedas virtuais, fala lá com o Manuel que ele vai te dar umas orientações. Isso é bom, hein? E isso aí, que bom, Manuel, ter você por aqui, que maravilha. Então, nós temos essa inata em nós, né? É um saber que a gente nasce com ele. Só que esse monte de vozes na nossa mente faz com que a gente esqueça muito disso e a gente normalmente segue o quê? O pensamento. Uhum. Quando a gente segue o pensamento, a gente tem uma. Aí a gente é a mesma coisa de uma loteria, né? A gente tem uma chance enorme de não acertar. Só que quando a gente segue essa consciência inata que vem da sua essência, vem dessa essência divina que você é, você não tem chance de errar. É assim, é certo de que vai dar certo.
Então, você só tem que identificar essa voz que vem lá do fundo do seu ser. E parar de se identificar com a mente, porque a mente é que gera essa resistência toda, sabe? De ficar brigando com o que é, brigando com a realidade, lutando contra essa lei universal. E mais do que isso, não reconhecendo que você criou ou atraiu para você essa situação, essa pessoa, ou seja lá o que for que você está aí brigando. E se você criou isso ou atraiu isso, você pode mudar e criar ou atrair outras coisas diferentes. Você não tem que amar essa situação, não tem que estar contente com ela. Você só não tem que brigar com ela. Ela está aí e ela é real. E se você criou isso, você pode criar coisas incríveis. Você criou de forma inconsciente. Agora, conscientemente, deliberadamente, escolha criar coisas diferentes, né? Vamos lá. Por favor. Não olha mais para o que você não quer, começa a olhar só para o que você quer. Só para o que você quer. Então vamos. Vamos fazer esse exercício, tá bom? Gente, amanhã é feriado. Eu queria ver se seria possível, de repente, a gente folgar. Eu sei que a gente folgou na sexta-feira, foi uma folga forçada, né? Mas eu queria ver se amanhã a gente poderia não ler. Combinado. E aí a gente. Na quinta, aqui também é feriado em Vitória. É aniversário de Vitória. Você vai viajar? Mas aí tá normal pra gente, tá? Tá normal pra gente. A gente continua na quinta. Pode ser? Pode. Então tá bom. Eu vou receber uns amigos aqui em casa amanhã. Então, gerou esse conflito. E é isso. Manuel, amanhã a gente tá comemorando, sabe o quê? O desligamento das nossas terrinhas. Poxa, Manuel. Pois é, mas nós nunca estaremos totalmente desligados. Jamais. Porque Portugal é nossa terra-mãe. E é isso. E eu sou muito orgulhosa disso. Sou muito orgulhosa. Porque Portugal era uma potência. Ainda é, mas era naquela época, gente, acho que a maior potência da Europa. Quem não conhece a história precisa estudar a história. Para poder se orgulhar. Porque tem muita gente que é ignorante, né? E fala assim, ai, por que quem descobriu a gente foi a Inglaterra? Vai ver as colônias da Inglaterra, como que é. Vai lá ver, sabe? Vai lá, dá uma olhada. Mania de olhar a grama do vizinho. Para de bobeira. Mas não é nem isso, não. Tá olhando uma coisa que não sabe, entendeu? Que não tá enxergando. E é isso, é a ignorância faz isso com a gente. É a resistência ao que é. Eu sou muito orgulhosa da gente ter sido colonizado por Portugal. A verdade é essa. Sou muito orgulhosa mesmo. Isso aí, Manuel, muito bom ter você aqui hoje, que trouxe essa história à tona. É isso, um beijo para todo mundo, tá? Hoje Tchau, não tchau, tem live, tem gente. live, Cristina? No seu Não. canal? Estamos de férias. Tá bom. Beijos para Beijo. todo mundo. Quem está entrando agora, puxa lá o cursorzinho lá para o começo, tá? E começa a ver lá do começo. Um beijo. Beijo, beijo.